Está começando o Antenados na Geral de 2015 e será um ano muito bom. E hoje nós já começamos o programa com um debate muito interessante que eu quero que você fale para todos os seus amigos. Você também pode assistir o nosso debate de hoje pela internet em www.boasnovas.tv. A Bíblia fala... Enfim, no cristianismo, Jesus, quando chama os seus discípulos, ele fala: olha, você quer vir após mim? Pegue a sua cruz e me siga. Quando a gente lê isso, a gente já denota que, olha, existe o cristianismo, ele parte de um princípio de sacrifício. Mas é difícil ser cristão hoje em dia? Claro que se eu fizer essa pergunta para 100 pessoas, eu vou ter respostas diversas, porque algumas vão falar: realmente, André, depois que eu aceitei Jesus ou o cristianismo, ele é cheio de dificuldades, de tentações. Já outras pessoas vão falar: André, é muito tranquilo, é muito bom, tem muitas benesses. O que é o quê? É difícil? É fácil ser cristão? Deixa eu iniciar hoje, antes de apresentar os nossos pastores, com uma história. Certa vez, isso um amigo pastor meu me contou. Ele era professor de escola de inglês. E ele, dando aula, quando acabou a aula, ele estava conversando com um dos seus alunos, um homem de meia idade, e nessa conversa ele perguntou para o professor, esse aluno: você é o quê? Ele falou: olha, fora daqui eu também sou pastor. Ele: ah, você é pastor? Rapaz, nem te falo. Eu estava lendo uma coluna, uma pesquisa na revista Época, e ele estava falando um pouco sobre a questão do crescimento dos evangélicos e tudo, e lá eles citaram que evangélicos, pessoas que são evangélicas da classe C e B, elas têm mais disciplina e probabilidade de subir para a classe A. Por causa disso eu me converti. E ele ficou assustado, porque ele falou: como é que pode, no dia de hoje, uma coluna de uma revista está convertendo pessoas? Então as pessoas entendem que a conversão é algo que vai trazer benesses para ela. Quando eu vejo Jesus falando: tu quer me seguir? Carregue a tua cruz e venha após mim. O que é o quê? Para falar um pouco sobre é difícil? É fácil? O que é cristianismo? O que é ser cristão? Eu recebi hoje aqui ele, que é pastor da Igreja Jardim Alcântara em São Gonçalo. Ele também é pós-graduado em teologia. Pastor Walter Miranda. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, meu querido, estar aqui participando deste programa. Que Deus nos abençoe neste assunto que vamos abordar, que sejamos instrumentos do interesse de Deus. Maravilha, bem-vindo. Também recebo ele, que é pastor da comunidade cristã Betesda em Itaguaí, também formado em Direito e também professor de teologia do Seminário CETEG, meu amigo pastor Rivelino Márcio. Aquele abraço para o Acre. Abraço para o Acre. Grande abraço para o Acre. Eu queria dizer que eu vim acompanhar hoje o pastor Walter, tá? Esse debate aí. Um prazer estar aqui, André. Muito bom recebê-lo. Também recebo ele, que é teólogo, conferencista e pastor do ministério Eu Não Estou Só, Felipe Heinrich. Felipe, bem-vindo ao Antenados na Geral. Na questão de relacionamento, ser cristão não é tão fácil, não. E tu vai também abordar isso. É verdade, é verdade. É uma alegria muito grande estar aqui. Lembro do ano passado, da nossa confraternização aqui. E acredito que esse ano a gente tem como começar definindo algumas coisas importantes para as pessoas, para que elas entendam o que é ser cristão de verdade e, baseado nisso, se é fácil ou é difícil. Vamos botar também, eu quero receber ele, que é bispo primaz da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande. Ele é teólogo, historiador. Estou falando do bispo Alexandre Pereira. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom estar aqui de novo, fico feliz, um abraço a todos aí, os pastores aqui, muito bom estar novamente aqui. Quero agradecer mais uma vez ter lembrado de nós. Vamos falar sobre esse assunto que é muito bom, mas quero também deixar aqui um abraço para meu discípulo que veio comigo, que está ali atrás das câmeras, o Fábio, que está comigo há muitos anos. É muito importante ele estar aqui comigo hoje. Vamos conversar sobre esse assunto e vamos crescer bastante. Deixa eu começar com o senhor, bispo, já que está com a palavra. Você viu um pouco da história que eu falei hoje, pesquisas, coisas, enfim, estão convertendo as pessoas. Eu quero ser crente porque é bom, porque me traz algo, porque me adiciona algo. Quando eu vejo, talvez, aí o pressuposto de seguir a Jesus, pelo próprio Jesus, quer me seguir? Carrega a tua cruz. Parte de um ponto sacrificial. Como é que você vê esses dois lados? Existe um equilíbrio ou não, André? É mais sacrifício do que benesses. É mais difícil do que é fácil. Já desde que nós estamos vindo aqui, a gente já vem conversando sobre essa questão e você conhece a minha posição. Eu acredito sim que o evangelho é equilíbrio. O evangelho, se ele não for equilíbrio, ele não é evangelho. Na minha concepção simples, daquilo que eu entendo da palavra, também de forma muito simples, eu acredito que o evangelho é equilíbrio, ele entra para equilibrar absolutamente todas as coisas. O ser humano, ele vai buscar sempre o que é bom para ele, o que o traz satisfação. A busca de satisfação é algo muito natural no ser humano. O que eu acredito
que uma pessoa vai lá e lê uma revista, as revistas estão falando, porque assim, eu sou de uma época que eu via, muitos anos atrás, ninguém querer ser crente, porque era muito difícil, era muito complicado, era o evangelho de sofrimento, era o evangelho de não poder, não poder, não poder. Hoje mudou muito, e aí as pessoas estão se convertendo, sim, porque a revista, como você citou, a Época e muitas outras, hoje nós temos aí. Mas não é nem tanto pela mudança de como a revista aborda, até como os crentes passam Então, isso, essa é imagem. essa questão. Você viu um crente antes, ele... claro que não, Hoje mas é muitos diferente. cabisbaixos, vida difícil, porque Deus me Isso. ajuda. Hoje não. Hoje isso ele atrai. tornou-se. Hoje o evangelho, isso que eu queria fechar sobre essa questão da pergunta. É difícil ser evangélico hoje? Na verdade, está difícil ser evangélico hoje com os evangélicos. A dificuldade nossa de ser evangélico é no nosso meio. A grande dificuldade é estar no meio com os evangélicos de hoje. Por quê? As coisas elas se tornaram tão emocionais que não é difícil viver o evangelho lá no mundo. Porque a gente já sabe o que o mundo prega. A gente já sabe qual é o sistema do mundo. Então a gente já está adaptado para aquilo, já sabe o que vai viver. Difícil é viver no meio daqueles que nós acreditamos estar conosco sendo crentes e passando pelas situações que nós estamos passando hoje. Que é uma abordagem interessante, né? Imagina você, chega um cristão com uma pessoa que não é cristã, tudo bem? Você é cristão, poxa, que bom, poxa, Deus e tal, o cara começa a conversar. Você chega com outro cristão, tudo bem? Eu sou cristão, mas você é pentecostal, você é segundo... A gente tem essa... Às vezes, dependendo de que linha você segue, a gente já... É engraçado isso, né? A gente já sabe qual é o posicionamento da pessoa. Eu me lembro que até meados do século XX, a teologia que banhava o cristianismo, principalmente os evangélicos, era da piedade, com um pouco de teologia da libertação. O que é isso? Para eu demonstrar que Deus atua na minha vida, eu preciso sofrer. Então, eu tenho que sempre ter aquela aparência de sofrido, de joelhos calejados e geralmente pobre, porque se eu for contrário a isso, eu dei vazão ao mundo. E eu não sou desse mundo, a minha recompensa será exclusivamente do céu. Então, até o meado do século XX, você tinha toda aquela aparência do crente da capa da Bíblia, do livro da capa preta, né, que era a Bíblia, e ninguém queria ser, porque era o não pode, tudo não pode. Do meado do século XX para cá, com o surgimento da teologia da prosperidade, que levou para o outro extremo, você tem os cristãos dizendo, não, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, logo, toda a primazia, as benesses e as vantagens desse mundo me pertencem, já que eu sou embaixador do céu aqui na terra. Eita Deus. Então, para eu ser cristão e para eu mostrar que Deus atua através da minha vida, eu tenho que ser rico, próspero, não adoecer, andar com carros, casas e tudo mais. São dois extremos da teologia. Tanto o primeiro quanto o segundo estão completamente incongruentes com a palavra de Deus. Quando Jesus diz que quem quer ir com ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ele não está dizendo que a sua vida tem que ser de sofrimento. Ele está dizendo que a sua vida tem que ser de renúncia. E o que é renúncia para você pode não ser para mim. Dinheiro pode não ter nada a ver com renúncia na minha vida, mas pornografia pode ter. Então, a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Essa vida de renúncia não é fácil, porque ela é individual. E fugir da gente mesmo é o papel mais difícil que qualquer um de nós pode enfrentar. Agora, ser cristão, como está na moda, é extremamente simples, porque você pode fazer tudo que Deus perdoa. Eu discordo um pouco do que foi apresentado, porque eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, numa composição de ministros, homens de peso, no dia 25 de dezembro de 1973. E eu venho exercendo esse Ministério Pastoral até agora, com a bondade e misericórdia de Deus. Amanhã eu não sei como é que vai ser, mas hoje eu sei que Deus está comigo, mas estará comigo amanhã também. Eu vejo que ser crente, como é viver, ser cristão, é fácil e ao mesmo tempo não é. Quanto dizer que antigamente era a ideia de pobreza, eu discordo. Mas essa também era a minha imagem, a imagem que eu tinha. Eu aceitei Jesus, estou com 63 anos, aceitei Jesus com 10 anos de idade. E eu, desde os meus 10 anos até agora,
o que eu vejo é homens de Deus. O que eu vejo ultimamente, parece que a gente vem reprovando uma igreja que veio até um determinado ponto com grandes homens de Deus. O que você me diz de Paulo Leivas Bacalhau? Homem de Deus? O que você me diz de um Enéas Tonini, que ainda está em Homem de Deus? O que me diz desse, o pastor Fanini, Homem de Deus, que vem há anos pregando? Eu creio que a mensagem é a mesma. Ser crente, ser cristão é muito difícil, foi difícil, ainda é. Eu acho que agora está pior ainda. Porque agora temos internet, agora temos celular, agora temos tablet, temos tudo de tecnologia. E isso, de certa maneira, está prejudicando a igreja em termos... Não a igreja, muita gente na igreja. Depois eu digo por que os motivos. Então, da tese de antigamente advogava só pela pobreza, eu discordo, porque sempre batalhei para melhorar a minha família crente, como eu vejo pastores pregando. Ultimamente, o que a gente vê é uma corrente que entrou pela linha da prosperidade e que só acha que para ser bom crente tem que ter. É o cristão do ter. Se você ganhar salário mínimo, for honesto, trabalhador, aí o pastor começa lá de púlpito, que você tem que melhorar e você tem que ter um carro, crente fica frustrado. Antigamente não se via isso. Hoje tem uma linha pastoral muito grande que prega, bate, martela em cima disso, que tem muito crente no nosso meio com depressão, com problema por causa dessa tese. Vamos para um rápido intervalo, Sim. Depois a gente volta até para debater isso. E foi bom o pastor Walter até citar um pouco de pastores da Assembleia de Deus, do qual a gente conhece também a história, porque é interessante isso. Claro que a minha percepção também era um pouco dessa, da questão da piedade, até porque essa é a minha visão, entendendo a história da Assembleia de Deus, e você sabe bem muito disso. Por exemplo, o que a gente não tinha alcance, a gente demonizava. Então, dinheiro, a maioria, a massa dos evangélicos, talvez pentecostais nisso, não tinham alcance a isso, era demonizado. Dinheiro era demonizado pela igreja. Televisão era demonizado porque ninguém tinha dinheiro para comprar uma televisão. Não era por causa do conteúdo, ninguém tinha dinheiro para ter em casa. Passou até, desdemonizou as coisas. Então, a gente também é muito isso. A gente demoniza o que não tem. Né? Então vamos falar um pouco também da questão da prosperidade. Vamos para um rápido intervalo, depois eu ouço também o nosso pastor aqui. Vamos para rápido. É difícil, é fácil ser cristão, para você ver. Algumas pessoas falam, André, tem altos e baixos. O pastor já falou, André, é mais difícil. Então você vai ver, dependendo de como a pessoa vive dia a dia, para ela pode ser mais tranquila, mais fácil, mais difícil. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.